prepara, meu irmão. Os olhos do Senhor tudo vê. Ele é o teu provedor. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele confia. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele confia. Gente, abre suas Bíblias em Efésios 3, do 14 ao 17. Efésios 3, 14 a 17. Efésios é conhecido como a carta da prisão, porque Paulo ele estava refém, aprisionado em Roma. Nesses últimos capítulos dessa epístola, ele já se encontrava preso. E de lá ele foi transmitindo as coisas através do Espírito Santo de pessoas para que recebessem essas mensagens. E ele fala a respeito de oração, né? Paulo ora novamente. Diga assim: coração avivado. Coração avivado. O que é um coração avivado? É diferente de avivamento. Coração avivado é vir à tona, é trazer de dentro aquilo que talvez você tenha esquecido, para que você possa conquistar o reino, as coisas espirituais e, em consequência, as coisas físicas. Mas antes de você conquistar algo no plano físico, você tem que ter um coração avivado. E só existe uma maneira para que nós, como igreja, como corpo de Cristo, ou nós como pessoas individualmente falando, podemos conquistar no plano celestial ou no plano terreno um coração avivado. E só tem uma maneira, é através da oração. Se você não orar, não tem como avivar o seu homem interior, porque o seu homem interior necessita de oração para que controle o homem externo, porque a única parte do corpo que o pecado tenta dominar é o seu corpo físico, porque a sua alma, ela deseja as coisas que você vê e não as coisas que você não pode ver. Para você conseguir ver algo no mundo espiritual, você tem que controlar o seu homem interno. Paulo começa dizendo assim: por esta causa me ponho de joelho diante de Deus. Lá está Pai, mas é Deus. Então, por essa causa, qual causa? A causa que Efésios, esse ventilador, Efésio é uma carta que era um centro romano muito, eu vou ser bem rápido, bem sucinto. É um centro romano, porque a gente não quer orar ainda. É um centro romano mais importante da Ásia, e devido a ser um entreporto, é um lugar, uma província miscigenada, ou seja, com vários tipos de pessoas. E quando Paulo começa a levar o evangelho ali, não só foi os judeus que moravam lá, da dispensação, que resolveram morar em outros lugares, mas também os bárbaros, gentios, etíopes. Então todo mundo aceitou essa pessoa por nome de Jesus Cristo. E como Paulo era apóstolo do gentio, a função dele era orar pelaquela demanda de pessoas a qual ele era responsável. A pergunta que não quer calar: você tem orado por alguém? Não por você mesmo, porque ele fala aqui, ó: por essa causa eu me ponho de joelho. Qual causa? A minha? Não é essa causa dele. É por essa causa. Qual causa? Dessas pessoas que já receberam Jesus. Porque ele está falando aqui para uma igreja. Não é para um grupo seleto, é para uma igreja. E dentro da igreja existiam vários tipos de pessoas que estavam com o coração desanimado.
e precisava de um coração avivado. Como eu falei, no original, avivado significa vir à tona. Existem coisas na nossa vida que tem que vir à tona. Não tem como. Eu não posso ficar sentado nesse banco só porque eu sou salvo. É só isso? A salvação é só isso? A salvação é só isso? Me digam. A salvação é eu vim aqui no culto, sentar e pronto. Está salvo, não tem problema nenhum. Mas é a gratidão por essa graça não merecida. O que eu tenho feito? O pastor prega, o missionário evangeliza, o diácono ele serve. E as demais pessoas? Daqui eu estou vendo um monte de rostinho que eu vejo todo domingo. O que nós estamos fazendo a nível dessa causa? A nível de igreja. Então é um coração avivado. Aí ele fala assim: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com o poder mediante do Espírito não menor. O Espírito em letra maiúscula. Ou seja, esse poder não é o meu espírito. O meu espírito precisa desse poder com letra maiúscula. E quem é esse espírito com letra maiúscula? O Espírito Santo de Deus. Essa pessoa que vai no dia do arrebatamento. Se é um segredo, você vai entender agora. No dia do arrebatamento, é essa pessoa que vai levar a sua igreja ao Cordeiro Santo de Deus. Porque as coisas só não estão piores nesse mundo, nesse plano terreno. Quem sai na chuva num toró sem guarda-chuva? Alguém sai? Ninguém sai. Então, o Espírito Santo de Deus é a força motriz mandada por Deus para que as coisas ainda não aconteçam da forma que ninguém teria a capacidade de suportar. Então é o Espírito Santo de Deus no homem externo ou interno? No homem interior. Então eu, José Carlos, eu preciso que esse Espírito Santo de Deus todos os dias trabalhe na minha vida interior, dentro da minha natureza humana. Só ler a palavra é suficiente? Não. Porque tem muitas pessoas que leem. Isso não é o problema não é ler. O problema é viver o que está escrito. E para mim ter um relacionamento e falar com alguém, eu tenho que conhecê-lo. Eu não conheci Jesus, homem, como diz, eis que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória. João falou isso. Quem foi esse nós que viu a glória de Deus? Foram os 12 que estavam com ele, viram a sua glória, viram visivelmente assim, ele andando e fazendo os seus milagres. Depois ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E agora Paulo fala assim, esse mesmo Espírito que nos convenceu, ele tem que trabalhar em nós, no nosso homem interior, dentro da minha natureza humana, porque a minha natureza humana não queria que eu estivesse hoje aqui, nesse culto de quarta-feira, pegar um trem da Central do Brasil lotado, que você anda de um lado, anda do outro, não tem espaço, um te empurra, te pede desculpa, acordar, aguentar o teu patrão. Mas se você não se abastecer hoje da palavra de Deus, você não sabe qual vai ser o dia mau. Então você tem que se abastecer. Aí ele fala do homem interior. Aí ele continua aqui, e é aqui que eu quero me apegar rapidamente. Eu tenho 15 minutos, eu não vou passar disso. Que Deus possa trabalhar na vida de cada um aqui, que é o 17. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no ar. É aí que eu quero dizer. Vamos lá. Efésios 3,17, que é o que Deus falou no meu coração. Ele fala assim, e assim habite. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: para habitar o impossível, para que o impossível possa acontecer, ele tem que habitar. Para que o extraordinário de Deus aconteça na vida de cada pessoa aqui dentro hoje, ele tem que habitar.
Ele fala que nós somos templo. A gente não pode viver, porque, irmãos, eu posso ser bem claro, eu não gosto de, eu estudo muito em muitas coisas, mas eu entendo o seguinte: as igrejas hoje em dia, elas estão vivendo uma igreja judaizante, que o homem faz a obra, ou o Espírito vem e faz a obra, o homem vai embora sem o Espírito, e volta de novo para receber aquilo que necessita. Porque eu posso viver a sombra do Antigo Testamento, que é a revelação de Cristo, até a vinda dele. Quando ele nasceu, pregou, foi crucificado, ressuscitou, foi para a glória e deixou alguém em mim, eu tenho que deixar ele habitar todos os dias, para que meus planos, meus sonhos, meus projetos, principalmente os meus projetos espirituais, possam acontecer. Às vezes não acontecem em minha vida, não é só na de vocês, em minha vida, porque às vezes eu dou um vacilo de não buscar ele na hora que eu preciso. Eu tento resolver com a minha força, porque nós temos capacitação disso, irmão. Todos nós aqui somos capazes. Nós temos um cérebro, uma mente e um coração que trabalha todos os dias, porque nós somos inteligentes. De toda a criação nós somos a primazia do que ele criou, não como Cristo, mas como essência. Ele falou assim: o homem é muito bom. Então, se ele é bom, ele tem capacitação de todas as coisas. Porém, para poder as coisas espirituais acontecer em mim, em nós, na igreja, nós temos que dar vazão para que o Espírito Santo habite. Nós somos templo dele. E se nós somos templo dele, a nossa obrigação é representar ele com excelência. Então a primeira coisa que Paulo fala aqui: e assim habite quem? Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus é a pessoa de Cristo representando aqui na terra, na igreja como coletividade e em cada um individualmente. Aonde você for, a pessoa do Espírito Santo está dentro de você, para que você possa ser conduzido por excelência. Eu sempre digo, Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a me seguem. Então, aonde está a porta da minha alma? O que eu ouço vai para o cérebro e desce para o coração. Dependendo daquilo que eu ouço, é aquilo que eu vou profetizar para a minha vida e para a vida de alguém. Irmãos, a gente não precisa buscar em Deus em algumas áreas para descobrir ou conhecer alguém, não. Se você sentar 10 minutos de um lado de uma pessoa, por mais que ela possa ser uma pessoa mais inteligente da face da terra, se ela não tiver o procedimento de ouvir a voz de Deus e viver aquilo que Deus determina ela de viver lá fora, não aqui dentro, você vai conhecer em questão de minuto, porque ela vai falar o que ela ouve. Uma pessoa espiritual, ela vive no espírito, tem a sua vida normal, porque ninguém aqui é um robô, mas tudo que ela fala sempre tem uma condicional de elevar a quem está ouvindo. Então, Jesus Cristo é o único transformador. Ele é a única pessoa que pode transformar aquilo que eu peço numa realidade da minha vida. Se você pede algo espiritual para Deus e deixa Ele habitar em sua vida, com certeza Ele vai transformar aquilo que você deseja no seu coração. Segundo, terceiro, o coração é o baú. Isso aqui é o baú. Ouvimos a fonte e guardamos tudo aqui. Tem um ditado que fala que a boca fala o que o coração está. Se eu ouço a palavra de Deus, eu estou cheio de quê? Da palavra de Deus. Se eu mesclo a palavra de Deus, eu falo tanto de Deus quanto da minha própria natureza humana. Então, o coração é o baú. Cuidado com o seu coração. Cuidado
com as coisas que você leva para dentro dele. Porque uma vez entrando, só Jesus pode curar. Só Jesus pode restaurar. Essas motivações que Paulo estava intercedendo pela igreja. Vamos lá. Quarto, a fé. Ele fala na fé também. Ele fala aqui que habite e assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Pela fé. A fé é a única coisa que tem o poder de materializar, é o vínculo. A fé é o vínculo entre a sua busca e a resposta de Deus. Não tem outro vínculo. Pode vir um dos melhores homens aqui diante desse altar, chamar você para vir aqui para você ser curado. Mas se esse vínculo de cura que você quer não tiver entronizado com aquele que tem o poder de transformar, de curar, de libertar e de idealizar algo na sua vida, não acontece. Você tem que vir com fé e sair com convicção. Se lembra de Noé? Deus falou assim: constrói uma arca. Qual era a situação de Noé? Num lugar quase desértico, construiu algo que era inusitado no meio de uma população e todo mundo rindo da cara dele. Não vai acontecer. Quantas vezes já aconteceu isso em sua vida? Que você, pela fé, e as pessoas falam assim: não vai acontecer. Zombam de você, riem de você. Mas se você prestar atenção hoje, você sentado aqui, você viu que aconteceu aquilo que você teve fé. Por quê? Porque você buscou na fonte que pôde materializar aquilo que não existia no plano terreno. Vai chover, vai nada, nunca um ambiente seco aqui do nada, constrói a arca, né? O resto deixa comigo. A minha função é fazer o possível, porque o impossível, quem idealiza é Ele. Foi isso que Noé fez. Noé não olhou para a circunstância, Noé não olhou para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele falou: é para fazer, Senhor? É, mas é muito grande, Deus. Faz. Mas vai dar calo na mão? Faz. Mas vai me cansar? Faz. Mas vai demorar muito tempo? O tempo é meu, faz. No tempo certo, o que eles não acreditarem em você vai acontecer. O que aconteceu? Um dilúvio. Noé ficou dentro das águas, ou foi para o barco com a sua família, e o sobrenatural de Deus aconteceu na vida dele. A sua oração misturado com a fé, ela te livra de determinadas situações que para o homem era incapaz de fazer, mas pelo poder de Deus e pela sua obediência, pelo aquele que você não vê, mas crê, acontece. Agora eu vou dizer uma coisa: quando acontecer, não zombe não, só agradeça, porque quem vai contemplar vai falar assim: que Deus é esse? Eu vou seguir o Deus que você está seguindo, porque eu vi que é uma realidade na sua vida. Faz aí, eu estou quase acabando, eu tenho 5 minutos. Faz aí um check-up da sua vida aí. Da minha vida. Quem nós éramos e quem nós somos hoje. Faz aí. Fecha os olhos e faz. Faz um check-up assim do que falaram de você e de que forma você está hoje. Sabe o que é isso aí? É a fé, irmão. É acreditar que as coisas vão acontecer. A fé dói, irmãos. A fé é a coroa de Cristo, você sabia? Não é a cruz, é a coroa. A coroa não, a coroa de espinho. A fé é a coroa de espinho. Satanás, ele tentou a última gota para tirar a missão de Cristo, foi cravar a coroa de espinho na cabeça de Cristo. Sabe por quê? Atinge a mente. E as maiores dores de respostas
que nós não desejaríamos ouvir, fica aqui, ó, porque você não consegue deletar. Alguém consegue deletar uma palavra que já recebeu no passado que doeu? Não tem como. Mas o Espírito Santo, ele controla seu homem interior para que essas coisas não sejam ativadas. Um coração avivado não é voltar à tona o que fizeram, é voltar à tona o que eu sou. Porque o que fizeram comigo não me interessa, o que importa é o que eu sou hoje. O que importa é o que eu sou hoje. Não olhe para a esquerda, nem olhe para a direita, olhe para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Porque a direita ela vai te parar, a esquerda ela vai te paralisar. Para trás você não pode voltar, porque a Bíblia fala que aquele que meteu a mão no arado e olhar para trás, o que acontece? Não é digno. Então olhe para frente, irmãos. Não se preocupe com o que aconteceu. Vamos lá. Falei da fé, né? Arraigado, ele fala sobre arraigado. Deixa aí o 17, bota aí 3:17. Ele fala arraigado. Arraigado é o que eu falei, é a produtividade. Se eu conquistei algo em Cristo, porque todas as coisas que eu tenho não vêm de mim mesmo, nem a minha vida pertence a mim. A minha vida não pertence a mim. Nada que eu tenho vem de mim mesmo. Vem de alguém muito maior do que quem eu sou, que é Jesus. Então, arraigado, o que é arraigado? Arraigado é a produtividade. O que eu tenho feito pelaquilo que eu recebi, irmãos? Eu sei que vocês vieram aqui para receber um extraordinário. Vocês vão receber, não se preocupe não. Mas o que eu tenho feito? Paulo fala assim, ó, arraigado. O que eu tenho feito pelaquilo que eu recebi? Eu não quero nem dizer pelaquilo que eu estou buscando, porque se eu estou buscando hoje, Deus vai te dar. Agora, o que eu já recebi? Para pensar aí, vai lá, fecha os olhos de novo e pensa. Quantos feitos maravilhosos nós já recebemos. E o que eu tenho feito em troca? Por mais que não merecia nem fazer, o que eu tenho feito em troca? O que eu tenho feito pela casa de Deus? O que eu tenho feito pela minha vida espiritual, pelo aquilo que eu já recebi, irmãos? A gente sai daqui às vezes vazio, porque a gente quer. Aí depois, não se culpe. Só busque, porque ele está com a mão estendida. Amém. Você está com a mão, eu ouço tudo, irmãos. Você está com a mão estendida. Deus está sempre com a mão estendida para você. Às vezes nós viramos as costas para Ele, mas Ele vai estar sempre com as mãos estendidas. Te vê o filho pródigo. Pai, me dá a minha herança que eu vou embora. Vai, filho. Mas não se preocupa não, que eu vou estar na porta te esperando, porque eu sei que um dia você vai voltar. E quando você voltar, eu não vou tirar nada do que eu te dei, eu vou te dar em dobro. Nós às vezes que somos assim, ingrato com Deus. Olha quantas coisas a gente recebeu, irmão. Vamos lá, arraigado. Arraigado é produtividade, como eu falei. É gratidão pelaquilo que eu recebi. Essa palavra arraigado. 7. Fundados de alicerce, ou seja, uma construção sólida na vida. Se hoje eu estou com uma construção sólida na vida, é porque o fundamento da palavra habita em mim. Não tem como eu ter uma estrutura espiritual se a fundação de Cristo Jesus não está em mim. Se eu construir uma casa com um objeto de segunda, o que vai acontecer com a estrutura da casa? Para Deus tem que ser o melhor da minha oração, o melhor da minha leitura, o melhor da minha busca, o melhor da minha disciplina, o melhor da minha obediência, o melhor. Porque se eu tenho um fundamento sólido hoje em dia, é porque Ele, a pedra de esquina, morreu por mim. E essa morte me trouxe estrutura física e espiritual. Vamos lá. E a base de tudo. Aí Paulo fala de tudo aquilo que eu expliquei para vocês.
a base é o amor. Amor pela obra, amor pela sua vida, amor pelos que te perseguem, porque o principal não é quem é igual a você, é quem é diferente de você. Se a Bíblia fala que o cristão anda na contramão, então significa que as pessoas que vêm do nosso encontro, às vezes são pessoas indesejáveis. E essas pessoas que vêm ao meu encontro, que são pessoas que para mim é indesejável, é essas que eu tenho que amar. Porque amar quem anda do meu lado é fácil. Difícil é amar quem é oposto àquilo que eu sirvo. Porque quem é oposto àquilo que eu sirvo, que precisa daquilo que eu tenho. Vocês estão entendendo? Quem é oposto àquilo que eu sirvo, precisa receber aquilo que eu tenho. E o que habita em mim? A minha natureza do velho homem ou a natureza de Cristo? Porque, irmãos, quem mais te persegue é quem você deve mais amar. Porque amando Ele, você vai trazer Ele para essa glória maravilhosa que eu estou hoje. Esses são os alicerces. Paulo orava para essa igreja, para esses tipos de pessoas, a qual entravam lá sem a suma esperança de algo. Então, se eu quero conquistar algo, eu tenho que viver dentro dessa pauta que Paulo falou. E assim habite Cristo em vosso coração, irmãos. Paulo falou assim: habite Cristo em vosso coração. Pela fé, estando arraigado e alicerçado no amor. Cristo só pode habitar no meu coração pela fé. Se eu não tiver fé, Ele não habita em mim. Se eu tiver fé, Ele vai habitar em mim. Porque é pela fé que eu acredito no sobrenatural que Ele vai fazer na minha vida e na vida da igreja e na vida de cada um que está sentado aqui. Eu não sei aquilo que você buscou ou o que você deseja, mas eu te aconselho, antes de você querer algo que você mais deseja, pratique a fé, para que o espiritual habite no seu coração, para que depois as coisas concernentes, as coisas materiais possam acontecer na sua vida. E outra coisa que eu quero aconselhar a vocês, não é uma lógica, mas é uma realidade. Pense na sua primeira oração que você pediu para Cristo. Alguém lembra aí? Lá no início de tudo você pediu alguma coisa a Cristo, não pediu? Lá no início? Ou não? Lá no início, quando você começou a caminhar, quando você começou a pensar no reino, você pediu alguma coisa a Deus. Deus, materializa isso na minha vida. Então eu vou dizer uma coisa para vocês e não se engane. Deus não pula etapa, o homem pula. Ah, Jesus, está demorando muito hoje minha casa chegar. Ele falou assim: você não pediu a casa? Se lembra o que você pediu? O reino de Deus é uma escada, a gente que esquece. Deus, Ele vai concedendo as coisas para mim e para você de acordo com aquilo que você pediu no início da sua caminhada. Ele não vai pegar e te dar o que você quer hoje. Ele vai trazer à memória aquilo que te traz esperança aqui. É aqui. Me converti, vivo o reino, mas lá no início eu pedi alguma coisa. E continuei orando e pedindo outra coisa. E aquela primeira lá? Você continua lutando pela primeira? Ou você abandonou e pensou que Deus vai te dar a segunda? Não, irmão. Por isso que coração avivado é trazer à tona. Eu estou trazendo à tona hoje no seu coração. Ah, mas talvez esteja demorando, porque agora você está tendo um coração avivado e lembrando a primeira coisa que você pediu para Ele. E Ele vai materializar o que você pediu. Busque, irmãos. Busca a primeira coisa que você pediu para Ele. Cada um aqui tem algo, tem dentro do seu coração a primeira coisa. Se foi uma casa, se foi intimidade com Ele. Senhor, eu quero te conhecer mais. E agora Deus está te dando algo de oportunidade para que você possa se lembrar. É uma escada. E nessa trajetória
Deus vai concedendo degrau por degrau. E talvez tenha coisas que você pediu hoje que vão se materializar em alguém, não em você, mas vai se realizar em outra pessoa. Então que Deus possa nos fortalecer, nos dar sabedoria hoje, para que nós possamos fazer. Aqui eu concluo. Coração. Os pastores podem vir? Ou eles me deixaram sozinho hoje? Bispo Eusébio, já estou encerrando. Vê lá, Hildo, para mim, por gentileza. Vê se eles vão vir para cá. Conclusão. Um coração avivado só pode ter existência quando eu creio na ação poderosa. Um coração, ouça bem, um coração avivado, ele só pode ter existência quando eu creio na ação poderosa de Cristo, não na ação poderosa daquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Um coração avivado, ele só consegue ser reativado quando eu creio na ação poderosa de Cristo. Só Ele pode transformar um coração para viver de forma produtiva, raízes e alicerçada com firmeza. Só Jesus pode nos colocar raízes e firmezas na minha vida física, na minha vida espiritual, na minha vida conjugal. Então, irmãos, pode vir, bispo. Que o Senhor possa falar mais aos vossos corações. Que vocês hoje possam sair daqui pensando naquilo que você pediu a Deus lá no início da sua trajetória, para que Ele possa começar a trabalhar na sua vida de acordo com a maneira correta que se deve ser. Eu sei que você quer uma casa, eu também queria, recebi, mas o que eu pedi a Deus não foi uma casa. Eu fiquei lutando até eu conquistar, e eu conquistei. O meu primeiro pedido foi numa igreja da Assembleia de Deus, lá no Morro do Alemão, complexo do Alemão. E o meu primeiro pedido foi assim: Pai, eu passando, não era convertido, mas eu falei para Ele assim: Deus, converte meu pai e minha mãe, porque eu não aguento mais sofrer. Eu com 10 anos de idade, converte meu pai e minha mãe, que eu não aguento mais sofrer. Antes de tudo aquilo, realizei sonhos, casei, mas antes de eu morrer, eu vi meu pai e minha mãe salvos. O primeiro pedido que eu pedi a Deus, Ele idealizou. Depois disso veio minha casa. O casamento, tudo foram consequências da vida, não de um erro, mas consequência que eu estou falando que não foi, eu não era convertido, eu não quero casar, não entendia isso. Era uma vida normal, mas assim, a nível de pedir a Deus, foi a conversão do meu pai e da minha mãe, e aconteceu. Cada um aqui tem algo que lá no passado pediu. Então um coração avivado é trazer à tona, que hoje você possa trazer à tona aquilo que você pediu a Deus, para que Ele possa começar a trabalhar na sua vida de uma forma por excelência. Porque Deus, Ele não pula etapa, Ele dá continuidade na sua vida espiritual. Que o Senhor possa falar mais, em nome de Jesus. Glória a Deus.